Oi pessoal, então seguindo aqui com os nossos NFAs, o objetivo desse vídeo aqui é apresentar uma definição formal para aceitação e rejeição de string. Tá? E a gente vai seguir a mesma receita de bolo que a gente seguiu no caso dos DFAs, em que primeiro a gente entendeu o que significa um DFA aceitar e rejeitar uma string, e depois a gente apresentou aquela definição formal usando o delta chapéu. Tá? Então aqui a gente entendeu o que significa, no vídeo anterior, o que significa um NFA aceitar e rejeitar uma string, e agora a gente vai apresentar a definição usando o delta chapéu. Lembrando que o que significa um NFA aceitar e rejeitar uma string? Aceitar uma string significa que lá no último nível da árvore de computações possíveis tem pelo menos um estado final, certo? E rejeitar significa que lá no último nível da árvore não tem nenhum estado final. E não ter nenhum pode significar que só tem estados que não são finais, ou pode ser que esteja vazio lá mesmo, né? Pode ser que a árvore nem chegou no último nível. Né? Quando eu digo último nível, é o késimo nível, tá? O que K é o tamanho da string que está em questão, né? Então, agora o que a gente tem que fazer é apresentar uma definição formal, usando a ideia semelhante, né, que a gente usou no caso dos DFAs, que é definir uma função chamada delta chapéu. Então, vamos lá. Dado NFA n, essa quíntupla aqui, a gente vai definir delta chapéu, né, ou seja, uma função que pega um estado e uma string, e me diz quais são os estados que o NFA vai parar, né, depois que ele termina de processar aquela string. Em outras palavras, né, quais são os estados do último nível da árvore de computações possíveis. É isso que a gente quer definir, formalmente. Porque a gente quer definir formalmente o NFA aceitar uma string se tem um estado final lá naquele último nível. Então vamos definir qual que é esse conjunto do último nível. É essa função delta chapéu que vai dar pra gente. Então vamos lá. Base, né? Vamos definir delta chapéu no caso base. Se a string é vazia, né? Qual que é o conjunto de estados do último nível da árvore? Bem, o último nível da árvore é a própria raiz, é o primeiro nível. Então, no caso, é só o estado inicial mesmo. Então, de maneira geral, assim, né, para um estado Q, vamos pensar no estado inicial, vamos pensar no estado Q qualquer, o delta chapéu de Q epsilon é só o próprio estado Q. Qual é o conjunto de estados que ele vai parar? O conjunto que contém só o próprio Q. A árvore não saiu do lugar, não se ramificou, né? Agora o caso geral, né? Se a minha string W, que eu quero saber, né, depois que eu processar ele, quais são os estados que o NFA para, essa lá é maior que zero. Se o tamanho dela é maior que zero. Então, IW, né, é da forma XA, né, onde X é uma string, A é o último símbolo. Né? Então, como é que a gente vai fazer para definir recursivamente aqui? A gente quer saber quais são os estados do último nível. Bem, então, de maneira recursiva, o que a gente faz é, vamos olhar quais são os estados do penúltimo nível e simplesmente expandir mais uma vez. Né? Então, né, suponha que delta chapéu de QX são esses estados aqui, né? P1, PK, ou P1, P2, PK. O que é delta chapéu de QX? Eu processei a string até o penúltimo símbolo, né? Que o X é o prefixo da string ali, né? Ou seja, expandir a árvore até faltar o último nível. Eu expandi pela última vez a árvore. Né? Então você pega todos os estados lá do último nível, né, que seria no caso o penúltimo nível da árvore, né, e teria esses nós aqui, P1, P2, PK, e aí você aplica o delta, expande mais uma vez. Né? Então a definição do delta chapéu do QW, né, a definição final, é a união, né, para cada K, né, para cada PK, PI aqui, né, P1, P2, P3, PK, né, do delta aplicado com o símbolo A, com o último símbolo da string. Então, união de I de 1 até K, de delta de PI A. Aí você pega, isso vai me retornar todos os estados do último nível da árvore. Né, isso, que é o que eu quero. Né, todos os estados do último nível da árvore é onde eu posso parar processando essa string. Beleza, então seguindo em frente, dá um exemplo aqui só para praticar um pouquinho. Calcule delta chapéu de Q0 com essa string aqui, 01001, né? Com esse NFA aqui. O que eu quero dizer com isso? Começando a computação, né, no estado Q0 e processando a string inteira, onde que eu vou parar? No fim, o que eu estou perguntando é quais são os estados do último nível da árvore. Né? Então, está aqui a árvore. Quem são os estados? Q0, Q2, no último nível. Então, delta chapéu de Q0 com essa string é Q0, Q2. Tá? Seguindo aqui agora com a definição formal de aceitação e rejeição, dado o NFA n e uma string do alfabeto dele, W,
né, quando que o NFA aceita essa string? Quando o delta chapéu retorna um conjunto de estados que contém o estado final nela, né, nesse conjunto. Então, quando o delta chapéu do que é 0W, interseção com o final é não vazio. Né? Você pega o conjunto retornado pelo delta chapéu e faz a interseção com o final e vê se teve um estado final lá dentro. Se teve um estado no conjunto de estados finais nesse conjunto retornado pelo delta chapéu, você fala que o N aceita W, né? E rejeita caso contrário. Tá? A interseção do delta chapéu do Q0W com F, né, é vazio. Aí você diz que N rejeita W. E agora que eu sei falar o que significa o NFA aceitar uma string, eu posso definir o conjunto de todas as strings que o NFA aceita, né, que é a linguagem do NFA. Então, se N é igual a essa quíntupla aqui, então L de N, ou seja, a linguagem do NFA, né, é o conjunto W, de todas as strings W, tal que delta chapéu do que 0W tem um estado final nele. A interseção com F é diferente de vazio.